A esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como é mais conhecida, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, com o passar do tempo, o paciente que tem essa doença vai ter tanto as células nervosas quanto os músculos comprometidos, impossibilitando o prolongamento da vida desse paciente. Sim, exatamente isso. O Stephen Hawking talvez seja o portador da esclerose lateral amiotrófica mais famoso em todo o mundo. E ele é um caso à parte. Ele é um caso de um paciente que viveu 55 anos com a doença, enquanto a maior parte dos casos só consegue chegar até os 3, 4 ou 5 anos de vida com a doença. Existe uma probabilidade, uma vez que é uma doença genética. No entanto, se seu parceiro for normal para a condição, tem sim a chance do seu filho também nascer normal para a condição, mas o mais ideal é procurar um geneticista. A ELA ocasiona a degeneração de neurônios responsáveis pelo impulso nervoso, afetando assim tanto a medula espinal quanto o funcionamento dos músculos, gerando assim a atrofia. Por se tratar de uma doença neurodegenerativa, a gente observa problemas importantes com relação à parte mecânica do paciente. Então, a exemplo, a gente observa problemas a se locomover, subir lances de escadas, levantar e demais problemas associados. Com a progressão da doença, a gente observa também problemas importantes nos órgãos nobres associados à musculatura, como problemas cardíacos e respiratórios. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. A princípio, o nome esclerose significa endurecimento, Lateral vem do significado que é da porção lateral da medula espinhal, que vai fazer parte do nosso sistema nervoso, controlando os movimentos. E amiotrófico vem de atrofia, então vai ocorrer uma redução do volume muscular do paciente. E os principais sintomas aí que são desenvolvidos são a fraqueza muscular, perda da movimentação, e com o progresso da doença, o paciente pode desenvolver, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Acerca da ELA, ela não tem cura, é uma doença que não foi desenvolvida a cura dela, porém tem um medicamento que chama Riluzol, que ele tem o objetivo de retardar o progresso da doença. E por ela ser uma doença extremamente rara, o diagnóstico dela é muito difícil e muitas vezes ele é confundido com outras doenças, como a esclerose múltipla e afins. 90% dos casos de ELA são de origem desconhecida, mas 10% são de origem genética. Atualmente são descritas 11 formas de ELA familiar, sendo que dessas 11, 2 são de origem autossômica recessiva, ou seja, é necessário que os 2 pais sejam portadores do gene e ainda assim eles têm 25% de chance de ter um filho afetado. E os outros 9 são autossômicas dominantes, ou seja, um pai precisa de ter o gene afetado e ele tem 50% de chance de ter um filho com a doença. Atualmente também são descritos 5 genes que podem estar relacionados a ela, mas podem ter bem mais. Uma das maiores dificuldades para o tratamento e diagnóstico da ELA é justamente o desconhecimento acerca dessa doença. Não se sabe qual mutação e como essa mutação ela afeta os neurônios motores e as proteínas acessórias que auxiliam o sistema nervoso central. Para diferenciar a ELA familiar da ELA esporádica, é necessário que se procure um geneticista para fazer o exame do histórico familiar e o cariótipo. Bom, mediante tal quadro, faz-se imprescindível um suporte familiar, bem como suporte profissional, abordando as áreas da medicina, tanto a nutricional, a psicológica e a fisioterapêutica. A parte nutricional faria referência à questão de muitos pacientes perderem a capacidade de engolir sólidos e dependerem exclusivamente de líquidos. A parte psicológica se dá pela questão de muitos pacientes desenvolverem autodepreciação pelo sentimento de incapacidade de ter uma vida autônoma. E a questão fisioterapêutica iria ajudar a minimizar o máximo possível as consequências dessa doença. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até a próxima!